Já fazem algumas semanas, né, que os Houthis ali do Iêmen começaram a atacar alguns navios petroleiros e cargueiros ali no Mar Vermelho, né, em resposta, alegadamente, às ações de Israel lá na faixa de Gaza. E essas ações elas têm desencadeado uma crise que se espalha não só ali pelo Mar Vermelho, mas por toda a região. Está se tornando uma situação bem complexa, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Com alguns aspectos, né? E eu vou tentar trazer de uma forma mais simplificada e um pouco não tão profunda para conseguir abranger ela de uma forma geral, que dê para entender, né? Mas que também não se estenda muito aqui o vídeo, né? Eu sempre tento me conter aqui, né? Mas o pessoal que acompanha sabe que eu sempre acabo falando bastante, né? Porque eu quero passar o máximo de informações possíveis. Mas eu vou tentar ficar no mais simples possível para passar o entendimento, tá? E quem tiver interesse em saber mais sobre os assuntos, aí eu recomendo que vocês pesquisem mais a fundo, tá bom? Mas então, vamos começar aqui, né? Primeiro falando um pouquinho sobre os roots. Se eu fosse explicar sobre eles, passar o que eles são, isso precisaria de um vídeo só para eles, até mais de um vídeo talvez, né? Mas em suma, eles são um grupo rebelde, né, ali do Iêmen, que controla a capital do país e a porção mais a oeste do país, ali bem na parte do Mar Vermelho mesmo, tá? E eles são um grupo que faz parte daquele eixo da resistência islâmica, né, que eu já conversei com vocês, né, que é um grupo de grupos, né, apoiados pelo Irã, né, em toda a região ali, né. E isso é importante também porque, à primeira vista, é muito claro que esses ataques têm totalmente relação com essa orquestragem iraniana, né, com relação também ali ao conflito da faixa de Gaza, né, de uma forma a atacar Israel diretamente. Mas é muito mais do que isso, tá? Mas à primeira vista já dá para entender dessa forma, tá? Por que, que isso aqui é relevante? Se a gente levar ao contexto da guerra de Gaza, a gente pode entender que não é só na parte militar, diretamente, que o eixo da resistência pode estar tentando atingir Israel, mas muito fortemente também na questão diplomática, mas na econômica. Tá? E aqui entra esse assunto de hoje muito fortemente. Porque, vamos lá, esses ataques dos Houthis ali, eles foram muito mais graves do que só atacar os navios. Né? Só por atacar o navio você já vai impor um prejuízo, né? Óbvio. Mas, por conta desses bombardeios não, esses ataques todos, né, e sequestro também de navio, várias empresas deixaram de operar ali no Mar Vermelho, especialmente indo para Israel. Tá? Então, isso já impôs um impacto econômico bem forte. Embora tem gente que está tentando diminuir a importância disso. Mas a verdade é que, economicamente, Israel está ficando bastante enfraquecida e não sou eu que estou falando. Os próprios israelenses estão reparando isso. E é óbvio. Né? Eu falei isso desde o começo da guerra. Né? Até pela estrutura israelense e pela doutrina militar deles, isso ia acontecer de qualquer forma. Né? Porque são vários os aspectos que estão impondo esses problemas econômicos em Israel. Né? Mas o eixo da resistência está dando uma força nesse quesito também. Tá? Então isso aqui é muito importante porque esses ataques eles não só fizeram um bloqueio contra Israel, mas na verdade eles fecharam o Mar Vermelho para comércio. Tá? Isso vai impactar muita gente, né? Até no mundo islâmico, né? Como por exemplo o Egito. Né? Então não é só a economia israelense que vai ser afetada, mas em especial a israelense, a gente pode já identificar impactos na indústria, porque vai deixar de vir insumos, equipamentos também, né? Pô, no comércio, né? De uma forma geral, né? Isso vai afetar muito. E a economia israelense já está bastante afetada, né? Mas eu vou encerrar por aqui. Eu vou bater mais um pouquinho nessa tecla do comércio internacional, porque lá na frente eu vou fazer mais uma ligação aqui de um ponto, né? Mais estratégico.
Mas só para passar um pouco para vocês, né, algumas das principais empresas já encerraram, né, como por exemplo a MSC, né, a Mediterranean Shipping Company, a Maersk, a BP, a CMA, a CGM, a Hapag-Lloyd, entre outras, né. Isso aqui também é muito importante, não só porque eles deixaram de operar no Mar Vermelho, né, mas imaginem vocês os custos de ter que mudar a rota, de passar pelo Canal de Suez para ir até a Europa, né, ali vindo da Ásia, tendo que você contornar, fazer o caminho antigo, né, o caminho do Vasco da Gama, né, passando lá pelo Cabo da Boa Esperança, contornando toda a África para chegar ali na Europa. Imagina o custo disso, né, porque a distância já é muito maior. Então, não só a questão dos seguros vai aumentar muito, que já está aumentando na verdade, mas também o custo de combustível, né, o tempo a mais que vai ter, tudo isso, né? Então, isso até é uma coisa importante que até a gente aqui no Brasil com certeza vai sentir alguma coisa, algum impacto vai ter, né? Porque o preço do transporte marítimo vai subir bastante, tá? Embora aqui para o Brasil não seja diretamente ligado nessa questão, mas também vai ter um impacto, porque no mundo inteiro vai ter essa alteração, tá? Então isso aqui eu quis frisar um pouquinho disso aqui também. Nesse ponto aqui é até interessante que levantaram um ponto que ele é bastante válido e ele pode até ser real, embora eu não acredite que seja o caso. Mas existe, na verdade, dois projetos, né, que de certa forma contornariam esse problema. Mas em especial um, que é um corredor econômico ligando desde a Índia, mas ele iria de navio até a Arábia Saudita, e da Arábia Saudita iria de trem até Israel, passando pela Jordânia, para que de Israel fosse mandado por navio até a Europa, né, especialmente ali para a Grécia e para a Itália. O foco disso seria petróleo e gás, como sempre, né? Mas é um fluxo de mercadorias em geral. Agora, isso seria muito real, né, se não fossem outros aspectos dessa conjuntura nova que a gente está tendo. Porque, por exemplo, hoje, alguns estão falando, né, que, por exemplo, a Arábia Saudita pode estar com a cara mostrando que está apoiando a Palestina e por baixo dos panos, né, fazendo esses negócios com Israel. Que não seria nada novo e nada surpreendente. Mas eu não acredito que isso esteja ocorrendo, né? Até porque não era só a Arábia Saudita, mas a Jordânia. Isso também porque esses dois têm coisas a perder com isso, né? Até é um fator que eu vou falar daqui a pouco, a Arábia Saudita, mas com a parte da Jordânia, isso tem relação com vários impactos desse conflito de Israel, que não é só em Gaza, né? É um conflito em múltiplos frontes. E um deles é a Cisjordânia, que é a fronteira da Jordânia. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre essa questão aqui, né, relacionada à Jordânia e ao Egito. É um vídeo próximo aqui, né? Então eu não vou entrar muito nesse aspecto. Mas existem muitos pontos que jogam contra que ocorra esse corredor, pelo menos agora, né? Esse projeto já tem alguns anos e não foi muito andado, até onde eu sei. Mas acho que agora não é o momento de acontecer. Até porque para a Índia também, eles têm outros projetos muito mais interessantes agora para eles, que seria, por exemplo, aquele corredor norte-sul, ligando a Índia, o Irã e a Rússia. Tá? Para eles é muito mais interessante agora. Já entrando no outro ponto que eu queria dizer, isso tudo tem relação também com o quê? O preço do petróleo. Que com essa guerra, e agora com o fechamento do Mar Vermelho aumentou muito mais, o preço do petróleo aumentou. E quem se beneficia quando o petróleo aumenta? Esses países produtores, né? Inclusive a Arábia Saudita. Então, para a Arábia Saudita, não é interessante que não tenha esse fechamento, né? Mesmo que a Arábia Saudita seja inimiga dos Houthis, tá? Porque, para quem não sabe, a Arábia Saudita lidera uma coalizão de vários países ali da região contra os Houthis, né? Já fazem muitos anos, né? E, inclusive, eles basicamente perderam a guerra, tá? Para mostrar até essa força dos Houthis, que não são um grupinho aí de peãozão de chinelo e AK-47, como alguns pensam.
Na verdade, eles até são. Só que eles são muito mais que isso. Eles têm um poderio muito importante. E a gente já pode falar sobre isso também na hora que eu for falar dos Estados Unidos. Então, vamos com calma. Mas então, voltando a essa questão, à primeira vista, todo mundo fala, tá vendo? São os iranianos, eles estão obedecendo os iranianos. E pode ser verdade. Só que pode ser muito mais que isso. Porque está atendendo a vários interesses ali na região, esse ataque dos Houthis. Tá? Inclusive, até um ponto interessante, que eu vi relatos, né, não tenho como confirmar se é verdade ou não, mas a princípio os navios russos puderam passar sem menor problema. Tá? E os chineses também. Embora sempre você fique com medo, porque você está passando no meio do fogo cruzado, né? Mas eles puderam passar sem problema. E inclusive navios da marinha chinesa, né? Porque tem uma base ali no Djibouti, que é do outro lado do estreito, também estão sem problema nenhum ali operando, tá? Então são pontos a gente tem em mente. Agora, né? Como eu comentei essa questão dos americanos, obviamente o Ocidente não ia ficar parado vendo tudo isso acontecer. Porque, foram vários ataques dos Houthis, isso na cara dos americanos, que já estavam se posicionando ali, né, desde o começo da guerra ali na faixa de Gaza. E é muito interessante porque os americanos não conseguiram fazer muita coisa, não impediram tanta coisa também. Até porque, uma questão que eu acabei deixando de falar, os Houthis não estão só se limitando a esses ataques, para quem não sabe. Eles estão enviando muitos mísseis e drones para atacar o sul de Israel, mesmo sendo até relativamente longe. Ali, principalmente o porto de Eilat, que fica no Mar Vermelho. Né? Esse porto praticamente encerrou as operações, porque não tem mais navio indo para lá e estão sofrendo ataques diretos também. A cidade, o porto e tudo mais. Então, assim, a única coisa que os americanos conseguiram fazer foi abater alguns desses mísseis e drones no ar. Mas eles não conseguiram impedir, por exemplo, que alguns navios fossem embarcados e sequestrados, né, para o Iêmen. Então, isso até demonstra um pouco eu não diria incapacidade, mas uma inação americana. Só que isso talvez esteja para mudar. Por quê? Por conta dessas questões, né, que com certeza vai afetar bastante, né, o mercado global, né, e o tráfico, tudo lá, que eu já comentei. Os Estados Unidos estão organizando, né, uma coalizão para uma operação chamada Guardião da Prosperidade, que é para justamente monitorar e patrulhar o Mar Vermelho, né, para evitar que os Houthis consigam realizar qualquer tipo de pirataria, né, para eles, e também que eles realizem ataques, né, contra Israel especialmente, né, mas também contra os navios. Então eles estão ali para serem guardiões mesmo. E, interessantemente, nenhum país árabe, com exceção do Bahrein, está fazendo parte. Isso porque eles tentaram trazer vários, né? Até a Arábia Saudita, que é um importante aliado americano ainda, pelo menos, e não conseguiram. Né? E basicamente foram só alguns países europeus, né, que aceitaram fazer parte dessa operação, e as Ilhas Seychelles, que são muito importantes, né? Então, isso também é um fator bastante importante a ser notado, né? Porque aí vai de encontro com aquilo que eu falei. Os interesses árabes, de uma forma geral, estão sendo atendidos, não só do eixo da resistência e não só os interesses iranianos, né? E também tem aquela questão de manter a aparência de apoio à Palestina, né? Que é universal entre os muçulmanos, né? A princípio. Então, tem todos esses fatores a serem levados em conta também, tá? Mas então os americanos lideraram e eles estavam com uma retórica bastante agressiva até. E faz sentido, porque eles mandaram muitos meios deles para a região toda. Não só para o Mar Vermelho, né, mas para o Oriente Médio como um todo, ali no teatro. Né? Então tem alguns ali próximos já no Mediterrâneo, tem alguns ali no Mar Arábico, no Mar Índico. Né? Então mandando navios de outros teatros para aquela região. Então eles têm bastante navios lá já. E eles estavam até confiantes com isso, né? Com uma retórica mais de que, tipo assim, a gente vai atacar o Iêmen, os Houthis no caso, né? Vamos bombardear, vamos mandar os nossos aviões, né, atacar. Só que, a princípio, né, eu recebi, hoje mesmo que eu tô gravando o vídeo, eu tô gravando aqui na quinta-feira, dia 21, tá?
Hoje mesmo eu recebi um relato de que parece que os americanos deram para trás quanto a isso. Eles vão focar mais mesmo em fazer um guarda-chuva, né, e proteger as linhas navais mesmo, né, os navios que estão passando. Eles não estão pensando muito em atacar os Houthis, né, no Iêmen. Até porque estavam até se cogitando enviar fuzileiros navais para uma operação em solo mesmo, né? E eles perceberam e falaram, melhor deixar para lá. O que faz sentido, porque, como eu falei, né? Essa guerra civil que teve lá com o apoio da coalizão saudita foi um fiasco para os sauditas, né? E para esse lado do conflito. Os Houthis, eles conseguiram fazer, eles conseguiram feitos incríveis, né? Na verdade. Isso mostra também que não foi à toa, né? Os iranianos realmente mandaram muita coisa para os Houthis, então eles têm uma altíssima capacidade antiaérea e antinavio, tá? Anti tudo, na verdade, porque até anti-carro também. Os Houthis chegaram a destruir muitos veículos sauditas, né? Aéreos também e navais também, né? Inclusive eles foram os primeiros a conseguirem usar um míssil antinavio balístico para atingir um desses navios cargueiros, né? Na verdade. Então isso demonstra bastante como eles têm uma capacidade altíssima. Não são um grupinho aí de cucaracha, né? Um grupinho de peãozão de AK-47 e RPG na mão. Eles são muito mais do que isso, tá? E os americanos perceberam e falaram, não, é melhor a gente ficar aqui só na proteção, só na contenção, né? E tentar segurar dessa forma. Agora, se a gente levar isso, principalmente esse último ponto, né, em conta, falando daquela parte mais estratégica, pode ser que a ideia seja realmente atrair, especialmente os americanos agora, para o conflito, né? Isso vai escalonar muito mais o conflito, né, que está, por enquanto, só lá em Gaza e na Cisjordânia, que nem comentei, né, e, de certa forma, em escaramuças ainda na fronteira norte com o Hezbollah, né, no Líbano. Pode ser que agora escalone para uma coisa mais regional mesmo. Embora eu já falei em outros vídeos que já é uma questão regional, só que está em uma baixa intensidade ainda. Mas pode ser que isso aumente com essas ações e pode ser que seja o interesse. Tá? Isso porque os Houthis eles estão realmente se preparando para um conflito maior e direto com os americanos. Eles já começaram até a fazer uma minagem ali no Mar Vermelho, né, se preparando para a chegada, né, dessa coalizão naval ali, né, dessa operação da Guardião da Prosperidade, né? E pode ser que eles queiram mesmo, né? Em declaração, né, os Houthis, né, o líder dos Houthis, né, ele no caso falou que eles fazem anos que estão ansiando por enfrentar os americanos e os israelenses. Foi uma declaração forte até, né? Então isso chama atenção e pode mostrar que realmente eles querem isso e pode ser que seja o interesse do eixo da resistência como um todo, não só dos iranianos, mas porque esse interesse iraniano só funciona porque é em convergência com esses outros tantos atores, né? Todos esses grupos têm esse interesse convergente. Então, por isso é possível. E acho que pode ser nesse sentido que eles, como um todo, estejam querendo enfrentar diretamente. Aí você vai me falar por que, que eles gostariam de enfrentar? Porque eles são ideologicamente só querendo atacar? Eu acho que é muito mais do que isso. Tá? Até porque, agora é o pulo do gato, me parece que eles devem estar pensando em fazer a mesma coisa que a Rússia tem feito através da Ucrânia para o Ocidente. Né? Eles seriam tipo um segundo front fazendo a mesma coisa. Né? Que é o quê? Forçar que o Ocidente, e basicamente os Estados Unidos agora, né, despenda recursos. E que isso seja uma drenagem muito grande de recursos ali, né? Também, que de forma que eles não consigam repor tanto, né? Não só que eles não consigam repor, mas pelo menos que demorem muito para conseguir repondo de pouco em pouco, né? Então, eu já falei isso várias vezes, né? Quanto à Ucrânia, né? Que essa é a estratégia russa, né? Que eles estão aproveitando a Ucrânia para enfraquecer muito o Ocidente e lá especialmente a Europa. Aqui nesse contexto aqui, eu acho que é muito mais os Estados Unidos, porque com a Ucrânia, os Estados Unidos já ficou um pouco não, até que ficou razoavelmente enfraquecido. Tanto que eles estão até sem recursos tanto para enviar para Israel, né? E agora que eles estão enviando mais um pouquinho para Israel, está ficando sem para a Ucrânia. Então, eu acho que é para intensificar ainda mais isso, tá? Para forçar mais ainda a barra em cima dos Estados Unidos,
para atingir eles mesmos, né? E não só economicamente e militarmente, mas moralmente, que é muito importante também, né? O pessoal não dá importância para essas coisas, mas com certeza isso afeta muito o restante das coisas como um todo, né? Então, o que acontece? Eu acho que isso seria muito plausível, né? Especialmente se realmente tiver um envolvimento ali, porque os Houthis eles têm condições de verdade de atacar os meios navais americanos e ocidentais, né? Vou falar ocidentais porque tem os outros europeus ali. Eles têm realmente condições. E se você afundar um navio deles, você já impacta completamente. Isso provavelmente vai forçar um ataque mais intenso contra os Houthis. Só que, como eles mesmos falaram, eles já estão acostumados. Tudo bem, pode acontecer a mesma coisa que está acontecendo em Gaza. Embora acho que é um pouco mais difícil. Mas pode acontecer. Só que os Houthis já estão acostumados com isso também. E a geografia local favorece ainda mais. Até porque não é um ambiente tão confinado quanto a faixa de Gaza. É, eles dominam, né, um terreno maior e é muito mais vantajoso para eles, que é ambiente montanhoso, tem uma série de obstáculos naturais que favorecem eles. Até como abrigo contra esses bombardeios, mas também para caso ocorra, né, um conflito em solo, para que eles tenham vantagens, né? Então, lá é bastante vantajoso para eles. E isso forçaria um conflito muito, não só duradouro, mas muito dispendioso para o Ocidente. Então, pode ser que seja esse o interesse. De acordo com isso, né, o eixo da resistência pode fazer mais coisas ali, né, como já estão fazendo, por exemplo, ali no Iraque, em alguns outros lugares, atacando as bases americanas, né? Então, pode ser um conjunto de ações que ocorra pesado ali. É, pesado até mais em conjunto até do que individualmente, a não ser com essa questão dos Houthis, né, que eu acho que pode ser realmente por si só de alguma coisa forte. Mas somando tudo, pode ser um impacto muito grande para o Ocidente. Tá? E até isso pode ter uma relação com aquela disputa, né, entre o Oriente e o Ocidente, se a gente for pensar dessa forma, com esse, vamos dizer assim, esse lado todo se juntando e fazendo várias ações diferentes para afetar, né, o Ocidente. Né? O que faltaria basicamente para isso? Eu vou dizer até talvez a Coreia do Norte fazer alguma coisa com a Coreia do Sul, mas a China, o pessoal só pensa em Taiwan, mas a China tem vários outros pontos ali que ela pode atiçar. Né? E, na minha opinião, ali a questão com as Filipinas está bem intensa até. Eles podem aproveitar aquilo ali para também drenar do outro lado os americanos. E aí os americanos estariam lutando em 3 frentes. Isso é horrível para qualquer um. Né? Lutar em 2 frentes já é complicado, imagina 3. Imagina 4 também, né? Que nem os israelenses. Então, isso acabaria pesando muito contra os americanos. Né? E, por conta própria, né, cada um desses atores está lutando em um só. Que nem a Rússia só está na Ucrânia. O Irã e o eixo da resistência só estariam ali com Israel, ali no Mar Vermelho. Enquanto a China só estaria, por exemplo, né, nas Filipinas. Enquanto o Ocidente estaria nos 3. Né? Então, isso aqui é para demonstrar um pouco esse peso e esse aspecto estratégico. Nada é tão simples que é uma coisinha só. É uma múltipla, são um monte de coisas juntas, né? Então, é por isso até que esses cenários são muito mais complexos do que o pessoal costuma pensar e costuma trabalhar. Né? Geralmente o pessoal só fala daquilo ali raso e simples e acabou. Só que nada é tão simples. Né? Então, isso aqui é para mostrar um pouco a complexidade disso tudo. Né? Sai de ser só um conflito ali em Gaza para ser ali também no Mar Vermelho, e isso tudo dentro de um conflito maior no Oriente Médio como um todo, que faz parte de um conflito global. Entendeu? Então é bem complicado você simplificar tanto. Né? Mas aqui eu ainda tentei resumir, né, trazer de uma forma mais ou menos simples também. Né? Então eu espero que eu tenha conseguido trazer de uma forma simplificada, né, como eu falar, e de uma forma resumida, mas que tenha dado para passar um pouco a importância dessa situação e a complexidade, né, e a dificuldade até dessa questão. Né? E, infelizmente, é difícil encontrar uma saída para isso tudo. Né? É difícil que consigam sair de uma forma positiva. Né? Provavelmente, mesmo que saiam de uma forma que não seja tão destrutiva, como eu estou falando aqui, por exemplo, né? Nesse caso em que vai escalonando, que vai acontecendo uma coisa depois da outra, vai aumentando, pode ser que consigam uma saída que não ocorra isso, mas ainda não vai ser a saída pacífica. Eu acho que é quase
quase impossível que ocorra essa saída pacífica, né? Que mesmo que seja a saída mais nesse sentido, por exemplo, Israel sair, né, parar completamente a guerra em Gaza, eu acho que nem assim tudo vai ficar em paz. Então, realmente é um cenário bastante complicado ali, né? A gente está num momento bastante turbulento no mundo todo e essa turbulência toda, né, só ajuda, né, só favorece que a gente entre cada vez em mais caos, né? Mas caos como ausência de ordem, tá? Não como algo tão negativo. Mas com certeza é uma turbulência muito grande que a gente está passando, né? E muitas mudanças ocorrendo. Algumas boas, outras ruins. Né? E também, só uma coisa aqui, um adendo, né? Uma parte filosófica aqui, né? Existem males que vêm para o bem. Né? E existem coisas boas que também fazem o mal. Então, só para refletir sobre isso aí, né? Mas então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui antes que eu comece a falar muito mais. Vocês já sabem como eu sou, fala, né? Sabem que eu gosto de falar. Eu tento sempre resumir aqui os vídeos para não ficar falando, porque senão eu ficaria 2 horas cada vídeo aqui. Então, por isso que eu tento resumir ao máximo e ainda ficam vídeos grandes, né? Mas então é isso. Eu prefiro, né, passar as informações pelo menos o mínimo possível para que vocês consigam ter seus próprios raciocínios, né, de uma forma boa, né? Porque não de uma forma simplista, que nem muita gente por aí, que acaba só repetindo coisas que só favorecem uns ou outros, né? Então, eu gosto de falar pelo menos o mínimo para que vocês construam suas próprias opiniões, suas consciências, né? E é isso. Espero que dessa vez não tenha sido diferente, né? Então, agradeço a quem assistiu até aqui. Obrigado ao apoio de todo mundo que está sempre junto aqui também. Gostaria de desejar boas-vindas para todos os novos seguidores que estão chegando aqui, né, os novos inscritos. E espero então vocês no próximo vídeo e até mais.